Pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos aqui para mais uma aula. Pessoal, e hoje nós vamos fazer aqui o seguinte: a pedido da coordenação da nossa escola, o Nossa Senhora do Carmo, as nossas próximas videoaulas terão como base revisões, de conteúdos que nós julgamos ser importantes dentro do ano letivo que a gente vem trabalhando. Então eu selecionei alguns conteúdos e nas próximas videoaulas a gente vai estar fazendo uma reapresentação, uma revisão desses conteúdos através da resolução de questões, resolução de exercícios, tá ok? Então muito bem, então para a turma do terceiro ano eu quis separar aqui como primeiro tema a parte introdutória de química orgânica, a parte inicial, com os conceitos básicos. Então vamos lá. A primeira questão que eu separei aqui diz o seguinte: classifique em verdadeiro ou falso as sentenças relacionadas aos carbonos numerados na seguinte cadeia. Então nós temos aqui a representação de uma cadeia carbônica, e as afirmativas para que nós possamos julgá-las em verdadeiro ou falso. Bem, eu acho que a primeira coisa que ia ser feita é a identificação dos carbonos, Não é obrigatório, mas sempre que possível eu gosto de colocar os carbonos, aqui aonde eles ficam representados nas linhas, E aí vamos lá, nós temos os carbonos 1, 2, 3 e 4 e as afirmativas, A primeira afirmativa diz: os carbonos 1, 2 e 4 são primários. Bem, pessoal, o que é um carbono primário? É aquele carbono que só está ligado com um outro carbono, ou seja, dentro das suas ligações, dentro das suas vizinhanças, por assim dizer, só existe um carbono. Bem, fazendo essa classificação, o número 1 é verdadeiramente primário, porque ele só tem como vizinho esse aqui. Agora, o número 2, que é esse carbono, olha o que acontece com ele. Ele tem vizinho aqui em cima, na esquerda, embaixo e na direita. Então, o carbono 2, pessoal, ele está com 4 carbonos avizinhados a ele ou ao lado dele, o que faz com que ele seja um carbono quaternário. E aí, automaticamente, a afirmativa já se torna falsa. Mas só para completar, o carbono 4 é primário? Não, também não, porque no caso do carbono 4, ele está vizinho com esse carbono aqui de cima, com o carbono aqui à direita e esse carbono embaixo. Então, ele tem 3 vizinhos, então ele seria um carbono terciário. Sempre chamando a atenção que você não conta a quantidade de ligações, tá? Esse aqui não importa se é simples, duplo, triplo, você olha as vizinhanças do carbono. Então, o primeiro item, falso. O carbono 3 se classifica como secundário? Bem, o carbono 3 é esse. Ele tem como vizinhança esse carbono aqui de cima e esse carbono aqui do lado. Ele só tem esses dois vizinhos, então ele é um carbono secundário. Então a segunda afirmativa ela está correta. A terceira afirmativa diz que na cadeia há somente um carbono quaternário. Bem, para terminar de analisar isso, a gente tem que classificar o restante. Nós já sabemos que esse aqui é o quaternário, mas ele está afirmando que somente um quaternário. Então vamos lá, esse aqui já está classificado. Esse aqui de cima só tem um vizinho aqui embaixo, então ele é um carbono primário. Uma dica que eu sempre dou é que carbonos de extremidade sempre são primários. Então, carbono que estão nas pontas assim, ó, tipo esse e esse, não tem muito o que pensar. Tá nas pontas é primário, tá bom? Então, na cadeia há somente um carbono quaternário? Só tem um carbono quaternário, que é exatamente o carbono de número 2. A outra afirmativa diz assim: o carbono 4 recebe a classificação de terciário? O 4 é terciário, nós já classificamos isso. Verdadeiro. E por último, existem 5 carbonos primários na cadeia. Bem, carbono primário, vamos lá. Quem são os carbonos primários dessa cadeia? Eu tenho esse aqui que é primário, então 1. Esse outro aqui que é primário, 2. Esse aqui também, 3. Esse aqui também, 4. E esse aqui também, 5. Então nós temos 5 carbonos primários, ficando, portanto, dessa forma a resposta à nossa primeira questão. Apenas a primeira afirmativa que não estava correta. Beleza, pessoal? Então, muito bem. Vamos para a próxima questão. Na questão número 2, ele vem dizendo o seguinte: a morfina, uma droga utilizada em tratamento de câncer, tem a forma estrutural. Aí está aqui o desenho. E ele pede o quê? Que a gente determine a hibridização dos carbonos 1, 2 e 3. Bem, hibridização costuma ser um conteúdo que o pessoal tem muita dificuldade.
Mas não tem muito segredo nisso. Primeiro ponto, que é a hibridização, né? O que é que significa esse termo? No caso do carbono, a hibridização vem a partir do quê? Da junção dos orbitais S e P do carbono, certo? Que isso seria tema para falar em uma outra videoaula explicando como é que esse negócio vem. Mas aqui eu quero frisar só o seguinte, existem 3 hibridizações, que é o tipo sp3, sp2 e o sp. Tá bom, pessoal? A forma mais prática que eu acho, né, na minha opinião, de você identificar isso aqui é você olhar as ligações. Então, por exemplo, um carbono sp3, quando todas as ligações que ele faz são ligações simples ou ligações sigmas. Então, o carbono sp3 é um carbono que faz 4 ligações do tipo sigma, que são ligações simples, tá? Um carbono sp2, quando uma das ligações dele é dupla, não importando obviamente a posição da ligação dupla, ou seja, ele vai ser um carbono que vai ter 3 ligações sigmas mais uma ligação pi, exatamente por conta da ligação dupla. E o sp, o que é que acontece? Ele vai ser um carbono que faz ou 2 ligações duplas, lembrando que todo carbono é tetraédrico, né? Então ele vai fazer sempre 4 ligações, tetravalente, melhor dizendo, tetraédrico não, perdão. Tetravalente, ele vai fazer sempre 4 ligações, ou então ele vai fazer uma ligação simples e uma tripla. E como eu disse anteriormente, isso aqui não é obrigatório, podia ser a tripla aqui e a simples aqui. O que importa é ser uma simples com uma tripla. E em ambos os casos, eu vou observar que ele vai ter 2 ligações sigma, tá? E 2 ligações pi. Então, assim, como eu disse, eu acho essa daqui a forma mais prática de você identificar. É olhar os tipos, né, de ligação que o carbono faz. Ele está fazendo referência aqui especificamente aos carbonos 1, 2 e 3, que aqui estão destacados, né, ou identificados no caso. Então, muito bem, vamos começar pelo carbono número 1. O carbono número 1, o que é que acontece com ele? Primeiramente, eu tenho que lembrar também que na representação por linhas, os hidrogênios ficam subentendidos. E que o hidrogênio faz uma ligação simples. Então, o que é que acontece? Esse carbono aqui, ele está fazendo uma dupla para cá, para cima, e uma simples para baixo. E a outra ligação que a gente não está vendo é com o H. É exatamente esse hidrogênio que fica subentendido. Mas vamos lá. Então, esse carbono está fazendo 2 ligações simples e uma ligação dupla, se enquadrando, portanto, do tipo sp2. Então, esse carinha aqui é sp2. Fechou? O carbono número 2, ele é um tipo CH3. Então, esse cara aqui, se a gente for representar ele aqui de outra forma, ele é basicamente isso, CH3. Como eu disse, o H só faz ligação simples. Então, ele estaria fazendo basicamente isso aqui. Tá? Uma ligação, mais 3 ligações com H. Todas sendo simples, então, o que é que nós temos? Que esse carbono aqui vai ser um sp3. Ok? E aqui chegamos ao carbono 3, que é esse daqui. Bem, aqui tem uma pequena ponderação a fazer, um lembrete, né? Que é a presença desse círculo, que indica o que? Indica a aromaticidade. Bem, esse círculo aqui, pessoal, vou puxar aqui uma setinha para baixo. Esse círculo aqui representa o que? Bem, no nosso caso aqui nós temos um hexágono, né? Uma estrutura de 6 lados. Eu não vou desenhar a cadeia toda porque não faz diferença para a gente. Vou botar só o H aqui e pronto. Lembrando que essa bolinha aqui ela é equivalente ao que? A ligações duplas alternadas, né? Ou que nós chamamos de anel aromático, anel benzênico. Então, o carbono em questão é esse carbono aqui da ponta. Ó. Você pode comparar aqui que é esse carbono aqui. Então, esse carinha aqui, o que ele está fazendo? Tem uma ligação dupla aqui, uma ligação simples aqui e outra simples aqui. Então, ele é basicamente a mesma coisa desse cara aqui. O que leva a afirmar que esse cara aqui também é um carbono sp2. Então, escrevendo aqui de forma mais organizada a nossa resposta, fica o carbono número 1, que é esse daqui, é sp2. O carbono número 2, que é esse ali de cima, ele é do tipo sp3. E o carbono número 3, que foi o que a gente acabou de analisar, que é esse aqui, ó, ele também é sp2. Beleza? Tranquilo?
questãozinha de hibridização, tá bom? A próxima questão também é uma questão bastante simples, mas muita gente se enrola na hora de analisar, então por isso que ela está aqui. Fala o seguinte: na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, uma das substâncias responsáveis pela eliminação de Maradona foi a efedrina. Qual é a forma molecular dessa substância? Então, aqui nós temos uma estrutura e ele pede a forma molecular, basicamente pedindo que nós façamos a contagem de todos os carbonos, hidrogênios e qualquer outros elementos que apareçam na estrutura. Então, o primeiro passo aqui, ó, vamos botar aqui os carbonos nos cantos, né? Estrutura de linhas. Lembrar novamente o que a gente acabou de mencionar, que esse círculo representa uma alternância de ligações duplas com ligações simples, né? Então fica alternado ligação simples e dupla. E aí automaticamente o que é que vai acontecer? Esses carbonos do círculo geralmente precisam de um hidrogênio para complementar as ligações, né? Porque ele faz uma dupla e uma simples, então fica faltando um. Só que esse cara aqui já está com a quarta ligação, então preste atenção e tome cuidado, porque exatamente a fórmula molecular ela pega muita gente desprevenido, porque você não pode errar na contagem, nem para mais nem para menos, tem que ser uma coisa precisa. Então o que que acontece? Neste caso eu tenho aqui os carbonos do círculo, mas eu preciso acrescentar os H's. Então vamos lá. Esse carbono já fez as 4 ligações, então não precisa. Esse cara aqui fez 2 aqui para baixo e uma para cá, então está faltando um H. A mesma coisa é válida para todos os demais. Tanto é que aqui vai um macetezinho que até você pode utilizar com uma certa frequência, só tomar cuidado, que é o seguinte: o benzeno, que é o composto base para os compostos aromáticos, pelo menos no ensino médio, né? Ele tem fórmula molecular, pessoal, C6H6, tá? Então, quando você vê a estrutura do benzeno, que é essa daqui, você pode pensar logo nessa fórmula, C6H6. Porém, como essa estrutura está conectada com outro grupo de carbonos, ele não vai ser necessariamente o benzeno em si, mas o radical do benzeno. Em outras palavras, a partir do momento que você encaixa isso aqui dentro de uma estrutura, você tira um H daqui, exatamente para fazer essa conexão. Então esse pedaço aqui, ó, vou até destacar aqui, esse pedaço aqui todinho, sempre que você vê um benzeno conectado a algum grupo, é C6H5. Por sinal, algumas questões, ao invés de fazer esse desenho nessa projeção aqui, botam só essa fórmula, tá? Então, só para conferir, mas está aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. Então, esse pedaço aqui já está resolvido. Falta resolver agora esse aqui. Bem, aqui é tranquilo da gente contar, né? Vamos para os carbonos. Eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, aqui são 4 carbonos. Beleza. O hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Cuidado aqui agora. 4 com 3, 7. 7 com 3, 10. E, por último, nós temos um oxigênio, que está aqui. E um nitrogênio, que também está aqui. E creio que a gente tenha contado tudo. Bem, resultado da história, a fórmula do composto agora é só pegar esse pedaço e juntar com esse. Então vai ficar o quê? O carbono aqui tem 6 e aqui tem 4, então vai ficar C10, né? 6 com 4. H, 5 e 10 dá 15. Um O e um N. Está aqui a resposta da nossa questão. A galera às vezes pergunta assim: Paulo, tem uma sequência específica ou correta de disponibilizar esses átomos aqui? Tipo, se eu tivesse botado o N primeiro, o O primeiro. Pessoal, na verdade não tem. Agora, geralmente a gente começa pelos carbonos e os hidrogênios e deixa o restante para o final. Mas não vai interferir na sua resposta isso não, tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima e a última questão desse nosso vídeo, que é o seguinte. A questão 4 pede o quê?
diz que uma cadeia carbônica apresenta um átomo de carbono quaternário, 2 átomos de carbono terciário e 3 átomos de carbono secundário. Essa cadeia apresenta. Bem, aqui é uma situação na qual você vai ter que criar a cadeia, que é novamente uma habilidade que muita gente fica presa e é por esse motivo que eu trouxe para cá. Vamos partir das informações. Primeiro, eu quero um átomo de carbono quaternário. Bem, como nós dissemos lá na primeira questão, quaternário vai ser aquele carbono que vai estar conectado a outros 4 carbonos. Então, é obrigatório que para esse cara aqui ser quaternário, da forma como a questão quer, eu vou ter que ter um carbono para cima, um para a esquerda, um para baixo e um para a direita. Não tem ponto correr, tá? O próximo passo, eu quero 2 átomos de carbono terciário. Bem, aí onde está o pulo do gato. Porque o que acontece? Muita gente ia começar a desenhar uma outra estrutura, né, para montar esse carbono quaternário. Não, pessoal, é numa mesma cadeia, uma cadeia carbônica apresenta. Então, esses carbonos têm que estar tudo num grupo só. Vamos supor que eu quero transformar esse cara aqui em terciário. Paulo, poderia ser qualquer outro? Poderia, eu estou escolhendo isso aqui por uma questão, né, de opção pessoal. E o que precisa para esse cara ser terciário? Ele está ligado a 3 carbonos. Só que cuidado, atenção. Ele já está ligado a 1. Então eu só preciso acrescentar mais 2. Vou botar um aqui para baixo e um aqui para a direita. Perceba que ele já é um carbono terciário. Só que a questão quer 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse outro aqui em terciário. Repito, poderia ser qualquer um desses outros? Poderia, não faz diferença. E o mesmo princípio que eu usei anteriormente. Eu vou botar, ele já está ligado a 1, eu vou botar mais um para baixo e mais um para a direita. Tá? E o que mais que a questão quer? Ela quer 3 átomos de carbono secundário. Então, o que acontece? De novo, eu posso transformar qualquer um deles, dos que não estão classificados. Eu vou, por opção, transformar aqui na sequência que eu já comecei. Então, para esse cara aqui ser secundário, o que está faltando? Está faltando botar mais um carbono aqui. Aí, já se tornou secundário? Já, porque já está ligado com o carbono de trás e com o carbono da frente. E aí é só repetir isso mais 2 vezes, para que eu possa ter exatamente os 3 carbonos secundários que a questão me pediu, né? Então, ó, e para por aqui, tá? Porque senão você vai estourar a quantidade de carbonos que a questão solicitou. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui, então, um quaternário que ele pediu. Nós temos 2 terciários e 3 secundários. E o total de carbonos ficou o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que nos dá como resposta a letra D. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que tenha sido proveitoso dar essa revisão aqui. Tenha relembrado aí alguns tópicos, alguns pontos. Peço mais uma vez a avaliação do vídeo para a gente poder saber aqui o que é que vocês estão achando do material. Agradeço a atenção e até a próxima, se Deus quiser.